Olá, vamos continuar hoje a discussão de mais um capítulo do livro intitulado O Anti-Düring, escrito por Engels. Analisaremos o capítulo 3, uma vez que no capítulo 2, que se intitula O que promete o Sr. Düring, Engels se limita a ironizar a pretensão do professor alemão em se colocar como superior intelectualmente a figuras como Blanqui, Lassalle e o próprio Marx. Já no capítulo 3, Engels abandona o caráter prolixo e irônico em relação a Düring e se debruça a pensar uma questão central para a compreensão da realidade, ou seja, as determinações ontológicas do pensamento humano. Norteia o capítulo 3 a preocupação engelsiana sobre as fontes do conhecimento e a natureza das ideias. Neste sentido, ele assume como ponto de partida o caráter idealista que está presente na perspectiva de Düring a respeito deste problema e que se expressaria, segundo Engels, através de uma compreensão de que a filosofia é o desenvolvimento da forma suprema do conhecimento do mundo e da vida. Para Engels, por este caminho, Düring nada mais faz do que alimentar a compreensão idealista de que os princípios para se explicar a natureza e o reino humano decorreriam essencialmente do ato de pensar, e não do mundo exterior, que coloca problemas a serem respondidos pelo pensamento. É uma impossibilidade, observa Engels, considerar que o ato de pensar possa conduzir à elaboração de princípios referenciais de ação a partir de si mesmo, ou, por outras palavras, as ideias não brotam de um ato de introspecção por parte daquele que se propõe a conhecer algo. Se o pensar não se produz a si mesmo, então é necessário, diz Engels, se voltar a atenção para a íntima ligação existente entre pensar e vida material, as condições objetivas que os homens, em condições determinadas, têm diante de si e que produzirão respostas igualmente determinadas específicas. Se o pensar, portanto, ele implica materialidade, é necessário recusar a posição inicial de Düring. Explicando assim a sua recusa à posição de Düring em relação à construção do conhecimento, Engels vai observar: é de princípios que ele, Düring, trata. E o que são princípios? Princípios são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos a uma dada realidade. Só que, se o erro não está em ter princípios, no caso de Düring, estes princípios, este momento no qual uma ação ou um conhecimento tem origem, assumem o caráter de princípios formais, derivados do ato de pensar, e não do mundo exterior, os quais devem ser aplicados à natureza e ao reino humano. Ou seja, Düring parte de uma concepção subjetiva, de uma concepção totalmente descolada da realidade, para explicar a natureza e o reino humano. E, para Düring, são a partir desses princípios que ele estabelece que se deve orientar, que os indivíduos deveriam se orientar para compreender esta própria natureza e este próprio mundo humano. Ao se posicionar contrariamente a Düring, Engels está a indicar que o ato de pensar não é um produto natural, não brota espontaneamente e nem ao acaso. Não é algo dado e contraposto ao ser,
ao existente, muito menos é algo dado contraposto à natureza, portanto, ao mundo objetivo. Por outras palavras, o pensar não se constrói independente do homem concreto, existente em determinado momento, e muito menos da natureza concreta, aquela natureza existente em determinado momento. Natureza com a qual o ser social precisa estabelecer intercâmbios para responder aos problemas que se colocam no plano da sua cotidianidade. Dessa forma, Engels chega ao raciocínio de que não existe o pensar em um plano e o homem concreto em outro plano. O ser concreto, a natureza concreta, não estão em posições opostas, não estão totalmente desconectados, mas eles estão sempre em uma íntima ligação, em uma íntima conexão. Separar o pensar das condições reais que produzem esse pensar representaria um prejuízo ao conhecimento possível da própria realidade. Dirá Engels, quando se faz isso, forçosamente parece bastante estranho constatar que consciência e natureza, pensar e ser, leis do pensamento e leis da natureza, têm tamanha afinidade. Se eu separo o ser de um lado e o pensar do outro, é lógico que quando eu me deparar com a necessidade de estabelecer as conexões entre ser e pensar, vou considerar totalmente estranho julgar que este ser ele decorre de uma determinada materialidade e que este pensar também está ligado a uma determinada materialidade. Engels procura escapar dessa armadilha e, efetivamente, ele se encaminha no sentido de não cair nesta armadilha. Pelo contrário, de questionar esta armadilha proposta por Düring. Dirá Engels que, para se escapar desta armadilha, é necessário prosseguir e perguntar o que são pensamento e consciência e de onde eles vêm. Por este caminho, descobre-se que são produtos do cérebro humano e que o próprio ser humano é um produto da natureza que se desenvolveu no seu entorno e com ele. Sendo assim, é óbvio que as produções do cérebro humano, que, em última instância, também são produtos da natureza, não contradizem o restante do contexto natural, mas correspondem a ele. Por outras palavras, o pensar, ele brota da materialidade da vida, e não por um ato de introspecção, e muito menos por um ato de desejo subjetivo. O primeiro caminho, o da autonomização das ideias em relação ao mundo realmente existente, é o que foi adotado por Düring, diz Engels. Com isto, Düring cria barreiras que inviabilizam toda e qualquer possibilidade de compreensão materialista da história e, consequentemente, do mundo dos homens, portanto, do próprio ser social. Ao assim proceder, Düring, que se pretende filósofo da realidade, nada mais faz do que transferir toda a realidade do mundo real para o mundo das ideias, conclui Engels. Prosseguindo a reflexão, Engels observará que, do que se trata, não é de derivar da mente o esquematismo do mundo, fazer uma reprodução idealizada do mundo, mas sim de derivar, extrair os princípios constitutivos do ser, os princípios a partir daquilo que o ser existe. E, neste sentido, diz Engels, não necessitamos de nenhuma filosofia, mas apenas de conhecimentos positivos do mundo e do que se passa neste mundo. Por outras palavras, o caminho correto é o de partir do existente para o pensamento, e não do pensamento para o existente. É a partir deste princípio que toda a possibilidade de construção do pensamento científico se estabelece. Resumidamente,
Não é a partir de teorias abstratas, descoladas da realidade ou de sistemas fechados de pensamento, que se necessita para pensar o real, o existente. Com esta postura de partir do pensamento e não da realidade, Düring só estaria reforçando o quanto uma filosofia de caráter idealista não era mais historicamente necessária, assim como tampouco o era um sistema. Engels faz aqui referência à grandeza e ao limite da filosofia alemã, que encontrou seu ponto culminante em Hegel. Por outras palavras, se Hegel, historicamente, foi um momento necessário, uma vez que ele trouxe a dialética para o terreno da reflexão, é necessário observar também que a dialética, nas suas bases idealistas, a dialética, na sua base idealista, foi o limite do pensamento hegeliano que estava colocado a ser superado. E este limite da dialética foi superado pela concepção materialista da história. Da mesma maneira, se até então se trabalhava com a ideia de um fim da história, ou seja, a sociedade teria o seu ponto culminante, o seu ponto de realização da razão na sociedade burguesa, a concepção materialista da história demoliu a ideia de um sistema fechado para mostrar que a superação da sociedade burguesa é uma possibilidade e a instauração de um modo de produção comunista também é uma possibilidade histórica. Mas o modo de produção comunista não se apresenta, por sua vez, como o fim da história, e sim como um novo ponto de partida para a humanidade construir as relações sociais em bases verdadeiramente humanas. Engels prossegue a sua reflexão dizendo que do que se trata é apreender que a totalidade dos processos naturais se encontra inserida num nexo sistemático e cabe à ciência, portanto, ao conhecimento objetivo das coisas, demonstrar este nexo sistemático em toda parte, tanto no particular como no conjunto. Por outras palavras, a realidade ela é composta de uma infinidade de mediações. Então, cabe ao pensamento apreender estas mediações, apreender as categorias que estruturam a realidade, mostrar como que estas categorias estão ligadas entre si e como, nesta interconexão das categorias, se produz o próprio movimento da história, o próprio movimento no plano do social. Porém, a exposição científica correspondente exaustiva deste nexo, a confecção de um retrato ideal exato do sistema cósmico no qual vivemos, ou seja, do mundo no qual vivemos, é uma impossibilidade tanto para nós como para todas as épocas. Engels aqui está apontando a dificuldade da ciência. A ciência, ela não se dá de imediato. O pensamento não se dá a conhecer de imediato. É necessário resgatar as conexões que estruturam uma determinada realidade para que se produza um conhecimento aproximativamente científico da realidade. A finalidade da ciência não é esgotar a realidade. Por quê? Porque a realidade ela é uma fonte inesgotável de novas determinações. Engels, com esta passagem, ele está procurando indicar, e vale a pena repetir a passagem, né? Quando ele diz que a exposição científica correspondente e exaustiva deste nexo, ou seja, do nexo entre as categorias, a confecção de um retrato ideal exato do sistema cósmico, ou seja, da estrutura do mundo no qual vivemos, é uma impossibilidade tanto para nós como para todas as épocas, ele está querendo indicar aqui que, independente do modo de produção no qual vivamos ou venhamos a viver, seria uma impossibilidade você ter um conhecimento definitivo da própria realidade, porque a realidade é movimento, a realidade
é transformação. Engels está destacando aqui que, se de um lado é possível buscar a compreensão da estrutura social, por outro, é forçoso o reconhecimento de que, independente da vida social, independente do modo de produção no qual os homens travam as suas relações, qualquer conhecimento científico que logrem conquistar só poderia ser uma compreensão aproximativa e, portanto, jamais definitiva do objeto investigado. E isso, fundamentalmente, porque a realidade é movimento, transformação e síntese. Estes elementos são constitutivos do mundo dos homens. Não existe nenhuma realidade fixa. A realidade está sempre em transformação. E esta transformação, a concepção materialista da história, procurar investigar através da utilização do método dialético. Prossegue Engels. Daí que, se em algum ponto do desenvolvimento da humanidade fosse efetivado um tal sistema definitivamente consumado de nexos cósmicos, leiam-se, né, nexos universais, ligações universais entre as categorias, sejam eles tanto físicos como espirituais e históricos, isto consumaria, ou seja, isto encerraria o reino do conhecimento humano. E a continuação do desenvolvimento histórico futuro seria interrompida no momento em que a sociedade estivesse estabelecida em consonância com o dito sistema, o que seria absurdo, puro contrassenso. Por outras palavras, se em determinado momento a humanidade ela passasse a acreditar que estabeleceu todos os conhecimentos possíveis a respeito do mundo físico e da própria realidade, não estaríamos mais diante da questão da transformação contínua da realidade, e sim estaríamos trabalhando com a ideia de que a história chegou ao seu fim. Assim, se o conhecimento objetivo é uma possibilidade, ou é também a necessidade de não se perder de vista que jamais será possível, no mundo dos homens, um conhecimento definitivo e acabado das realidades a serem investigadas. Resgatemos mais uma vez a própria fala de Engels. Os seres humanos estão diante de uma contradição. Por um lado, tomar conhecimento do sistema cósmico, ou seja, da estrutura do mundo. Conhecer esta estrutura exaustivamente em seu nexo global, ou seja, conhecer o sistema do mundo em suas ligações universais. Por outro lado, porém, devem reconhecer que jamais poderão, prossegue Engels, dar conta inteiramente desta tarefa, tanto por sua própria natureza, como pela natureza do sistema cósmico, ou seja, a natureza mesma do sistema do mundo, ou seja, da própria realidade social, tanto da própria realidade, tanto a física quanto a social. No desenvolvimento progressivo e infinito da humanidade, Engels observa que toda imagem conceitual do sistema mundo é e seguirá sendo sempre limitada objetivamente, seja pela situação histórica e subjetivamente pelos próprios limites físicos e espirituais do ser que se lança à investigação. Por outras palavras, a história continua a ser transformada, mesmo independente da existência física de algum indivíduo. Cada ser humano é um ser limitado no sentido de que, em algum momento, ele morre. Agora, independente da sua morte, a realidade continua a se desenvolver. Daí esta consideração de que toda imagem conceitual do sistema do mundo é e seguirá sendo sempre limitada objetivamente pela situação histórica e subjetivamente pelos próprios limites físicos e espirituais do ser que se lança à investigação. Todas as formulações, nesse sentido, todas as formulações humanas fundamentais que percorreram a história da humanidade
encontraram, no entender de Engels, sua raiz primeira não no pensamento puro, portanto, no pensamento descolado da realidade, e sim nas determinações mais gerais da vida cotidiana. E isto é válido mesmo para as formulações mais abstratas, como a matemática, que, aparentemente, nada tem a ver em seu desenvolvimento com as condições materiais de existência, apesar do que pensa o Sr. Turing. Engels vai destacar, neste sentido, como que a própria matemática é produto da materialidade da vida, das relações materiais que os homens travam em cada época. Dirá Engels, o senhor Turing pensa poder tirar também toda a matemática pura, já pronta, da cabeça, isto é, sem utilizar as experiências que nos oferece o mundo exterior, como faz com as formas básicas do ser. E prossegue Engels. De fato, é correto dizer que a matemática pura possui validade independente da experiência específica de cada indivíduo e vale para todos os fatos constatados por todas as ciências e até para todos os fatos que existem. Por outras palavras, independente do indivíduo acreditar que 2 e 2 são 4, o referencial dentro do qual os indivíduos farão socialmente operações matemáticas é o de considerar que 2 e 2 são 4, por mais que eu não acredite que 2 e 2 sejam 4. De modo algum, porém, na matemática pura, o entendimento se ocupa somente com as suas próprias criações e imaginações. Ou seja, o 2 e 2 são 4, é uma abstração no plano do pensamento, mas que está ligado a uma experiência concreta. Os conceitos de número e figura não são tirados de nenhum outro lugar senão do mundo real. Os 10 dedos que os seres humanos usam para contar, com os quais aprenderam a realizar a primeira operação aritmética, são tudo, menos criação livre do entendimento. Do ato de contar, não fazem parte só objetos contáveis, mas também a capacidade de, por ocasião da análise desses objetos, abstrair de todas as suas demais propriedades, menos do seu número. E essa capacidade é o resultado de um longo desenvolvimento histórico no plano da experiência. Por outras palavras, Engels está dizendo o seguinte: eu não preciso ter 4 lápis na minha frente para identificar o número 4. Eu posso ter 4 outros objetos. A quantidade, ela já vai ser um momento desta abstração no plano do pensamento. É isso que me permite considerar que 4 unidades de canecas correspondem a 4, assim como 4 unidades de lápis correspondem a 4. Eu estou abstraindo a forma e considerando aqui a quantidade, mas isso depende de uma longa experiência travada pelos homens, nas quais eles foram sistematizando estas experiências. A exemplo do conceito de número, o conceito de figura, diz Engels, também é emprestado exclusivamente do mundo exterior e não se originou na cabeça pelo puro pensamento. Foi preciso que houvesse coisas que tinham forma e cujas formas foram comparadas antes que fosse possível chegar ao conceito de figura. A mesma coisa para o círculo, para as figuras cilíndricas. Você não precisa ter um cilindro específico. Desde que aquelas figuras tenham as mesmas formas, você chega ao conceito de cilindro, ao conceito de quadrado, ao conceito de triângulo e assim por diante. O objeto da matemática pura, diz Engels, são as formas espaciais e as relações quantitativas do mundo real, ou seja, uma substância muito real. O fato de essa substância manifestar-se numa forma sumamente abstrata consegue encobrir apenas superficialmente a sua origem no mundo exterior. Por outras palavras, quando nós lidamos com o número 4,
Nós não estamos pensando em todo o processo que a humanidade passou na sua experiência com a materialidade da vida para chegar ao conceito de quatro. Nós simplesmente operacionalizamos, fazemos as operações matemáticas com os números, sem levar em consideração que estes números brotaram de experiências materiais no plano da vida cotidiana. Da vida cotidiana. Engels observa ainda que, antes que fosse possível chegar à representação que permitiu derivar a forma de um cilindro do giro de um retângulo sobre um dos seus lados, foi preciso analisar certa quantidade de retângulos e cilindros reais, por mais imperfeita que fosse a sua forma, ou seja, por mais imperfeitas que fossem as formas dos retângulos e dos cilindros que o ser tinha diante de si. Assim, como todas as demais ciências, a matemática se originou das precisões humanas, da medição da Terra e do conteúdo dos recipientes, da contagem do tempo e da mecânica. Porém, conclui Engels, como ocorre em todos os campos do pensamento, num certo estágio de desenvolvimento, as leis abstraídas do mundo real são separadas do mundo real, são postas diante dele como algo autônomo, como leis que vêm de fora, pelas quais o mundo deve orientar-se. Ou seja, quando lidamos com os números, nós descolamos os números totalmente das situações que produziram os números ou que produziram as operações matemáticas, ou as equações e assim por diante. A mesma coisa vai acontecer na vida social, cita Engels, em relação ao Estado, que os homens não veem como produto da sua atividade humana, mas veem como uma entidade que está colocada eternamente dentro da vida dos homens. Desse modo, se pretendemos fazer ciência e compreender o existente, Engels observa que, para avançar, temos de introduzir conteúdos reais, relações e formas espaciais tomadas dos corpos reais. Qual é a conclusão a que Engels chegará neste capítulo? Ele conclui afirmando que as representações de linhas, superfícies, ângulos, polígonos, cubos, esferas, etc., são todas tomadas de empréstimo da realidade. E é preciso uma boa dose de ideologia ingênua para acreditar nos matemáticos quando dizem que a primeira linha surgiu pelo movimento de um ponto no espaço, a primeira superfície pelo movimento de uma linha, o primeiro corpo pelo movimento de uma superfície, etc. Observamos, pois, neste capítulo de Engels, como que ele procura trabalhar com o caráter ontológico que percorre a realidade, o caráter ontológico que percorre a vida social. Como que as ideias não brotam do pensamento puro, mas como elas se enraizam na materialidade da vida. Por mais que nos momentos de abstração, desconsideremos que aquilo com o qual lidamos na vida cotidiana tenha iniciado em determinado momento a partir de experiências travadas na vida material, na vida cotidiana dos homens de uma determinada época. São essas as considerações que Engels faz, fundamentalmente, no capítulo 3. Espero que tenham gostado, que eu tenha contribuído para uma melhor compreensão deste capítulo do Anti-Düring. Encaminhem suas considerações positivas e negativas e continuemos sempre em defesa da sociologia. Até uma próxima.